contra ele. Aviso, você está saindo Então, da querido, área você já segura. pode morrer. Quer beijar a piriguete, mas passou na lanchonete. Chavecou a garçonete e mandou um vinagrete. Mas não tem nenhum chiclete. Faz o quê? Abre o canivete? Não. Pega uma raquete? Não. Toca um trompete? Não. Chora no carpete? Não. Joga uns confetes? Não. Faz o quê? E aí pessoal, meu nome é Onze e trago para vocês mais um vídeo do quadro com a musiquinha chiclete. Aliás, o último vídeo da série que sinaliza as bases do enredo usando as informações do primeiro jogo. Recapitulando as informações de vídeos passados, cujos cards relacionados serão exibidos na tela caso tenha interesse nessas informações e ainda não os tenha assistido, já apontei as pistas encontradas no jogo que apontavam para o Washington DC como próximo cenário. Também demonstrei que a principal razão de virmos para a capital é saber o que aconteceu com o nosso quartel-general. E por último, evidenciei no vídeo passado a existência de uma parte corrupta dentro do governo que teve relação direta com a epidemia que aconteceu. Com tudo isso em mente, apesar disso ter sido divulgado em pouquíssimos lugares como a reportagem que está na tela, vamos ao resumo da história do novo jogo. Iremos para a capital, não para salvar o presidente, mas sim para restabelecer a infraestrutura da Division para que ela continue apoiando os agentes ao redor do país na estabilização da nação. Dito isso, vamos ao ponto de reflexão que quero trazer para esse vídeo, antes de falarmos de Aaron Keener. Algo bobo e pequeno, trazido pelo patch 1.1, e que deixou no ar uma deixa gigante na história. Para quem nunca reparou, ouça atentamente os comentários da Feilau, para algo que hoje ocorre corriqueiramente na DZ. Agente, recebemos informações de entregas de suprimentos, mas estão caindo na zona cega. Está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei bem o que é. Uma coisa é certa, é melhor chegar lá antes que as pessoas erradas coloquem as mãos nisso. Porque tenho a impressão de que não é só comida e cobertores. Cuide disso, agente. Apesar de já terem ouvido isso milhares de vezes, espero que todos tenham percebido agora quão surpresa ficou a líder da segunda onda ao constatar que suprimentos da SHD estão sendo enviados para dentro da zona cega. Suprimentos esses que devem ser assegurados, pois nem ela sabe o conteúdo dessas caixas. Está certo que, como já citei, não há mais qualquer contato do pessoal com seu quartel-general, para que eles consigam mais informações sobre o porquê isso está acontecendo. Mas pensem. A zona cega foi evacuada ainda durante a primeira onda. Isso aconteceu antes dos responsáveis da Division acionarem a segunda onda. Assim é certeza que eles sabem que lá não há mais agentes, esse tipo de entrega não faria sentido. Diferente da entrega que ocorre para quem tem passe de temporada e rola fora da zona cega, onde na teoria teríamos vários agentes da segunda onda percorrendo a cidade. Mas por outro lado, esses suprimentos têm muito a ver com a paranoia do último vídeo, em especial ao lembrarmos a frase mais emblemática que Koopman escondeu em seu livro, dizendo que existem divisões dentro da Division. Uma frase que pode ser interpretada de diversas maneiras, e todas fariam pleno sentido. Vamos começar com a primeira interpretação, a mais básica, com informações que remetem aos primórdios do jogo lá em 2013, onde os desenvolvedores nos disseram que a Division era uma organização subdividida em 3 unidades, onde nós, agentes, ocuparíamos a área de operações táticas, que é responsável por todo o trabalho de campo. O segundo segmento seria a área estratégica, que tem por responsabilidade ser uma proteção adicional aos principais líderes do governo. Apesar de não termos visto isso no primeiro jogo, já houve um vislumbre desse pessoal no segundo. Para ser mais preciso, através do conteúdo bônus da edição Ultimate, onde temos um agente com as roupas do Serviço Secreto Americano. E como última subdivisão, existe na organização uma área analítica que trabalha em locais seguros. E ao contrário do segmento estratégico, é algo que, na minha opinião, friso aqui o na minha opinião, talvez já tenhamos visto durante o primeiro jogo, justamente na figura do Koopman. Afinal de contas, o esconderijo dele é em um porão cheio de suprimentos, com geradores, perdido no meio da DZ, e isso sim é um local seguro, que praticamente cospem na sua cara que o cidadão tem informações demais para ser uma pessoa comum. Podemos perceber isso desde a lousa com as coordenadas, incluindo da própria base de operações da segunda onda, passando pelo símbolo da Division e um mapa cheio de observações com a situação da cidade em cima da mesa, e por fim, pela pessoa ter de uma maneira misteriosa facilidade em entrar e sair da DZ. Para tanto, imagino 2 hipóteses, sendo a primeira delas a mais óbvia.
que por ser um agente e usar um relógio da Division, Koopman consegue abrir as portas do posto de controle. E a segunda, a mais complicada, que para quem gosta da DLC Sobrevivência, é a única opção para se entrar na Zona Cega. Literalmente pulando o muro. Mas nesse último caso, dificilmente um JTF ou um civil seria capaz disso, já que a entrada mais próxima da sala desse tipo fica, pegando atalhos, a mais de 300 metros de distância, e é um caminho cheio de NPCs elites, que matariam qualquer um, salvo um agente da Division. Assim, na minha cabeça, o escritor, principalmente por saber tudo que ele escondeu dentro do livro, seria um agente da Division, que atuaria nesse segmento de atividades analíticas e seria um dos vários destinatários desses suprimentos entregues na DZ. E você teria essa mesma opinião? Caso negativo, peço por favor sinalizar sua visão nos comentários, para que eu também possa aprender um pouquinho mais a respeito dessa história. Voltando às interpretações da frase do Koopman, outros dois possíveis entendimentos se relacionam aos agentes traidores, onde em um deles os paranoicos do Reddit insinuam que tanto pelo símbolo abstrato formado por 3 objetos, quanto pela semelhança dele com o patch de ombro trazido pela missão secreta no patch 1.8, colocaria os caçadores como uma divisão da própria Division, usada como salvaguarda ou até mesmo uma terceira onda. Isso não somente por eles usarem kit médico, que é algo que nenhum outro NPC no jogo inteiro é capaz de usar, mas também por possuírem pleno conhecimento da tecnologia da Division, incluindo o que somente agentes da primeira onda conseguem fazer, como o hackeamento de torretas e bolinhas. Alerta, detectando inimigos. Inimigo blindado nas redondezas. Múltiplos traumas detectados, sem sinais vitais. Apesar da viagem, toda essa história bate facilmente com a visão da frase dos suprimentos na Zona Cega, já que foi lá o primeiro local de aparição dos caçadores na DLC do Sobrevivência. Ainda na interpretação dos traidores, vamos falar agora sobre a última visão transmitida por essa frase, algo que foi aprofundado ainda mais no patch 1.8 e poucas pessoas perceberam, um arco de áudios que criou uma personagem secundária que apoia toda uma rede de agentes traidores dentro da Zona Cega, e poderia ser mantida por lá através dessas entregas de suprimentos enviadas pela ala corrupta do governo. Para evidenciar ainda mais essa situação, eu produzirei aqui esses áudios onde a personagem deixa claro que hackeia as comunicações da Division para ajudar os agentes em estado de caçada. Reparem tanto no nome que será exibido na tela quanto na voz dela, e depois perceba que ela é a personagem que desde o lançamento da 1.8 ajuda quem curte brincar de PVP na DZ. Eu não preciso me explicar pra ninguém. Não tô pedindo que me compreenda, nem tô tentando justificar o que eu fiz. Eu tomei decisões e tô confortável com elas. Não. Eu tô gravando isso porque não sei quanto tempo ainda vou durar aqui e alguém deveria ouvir essa história. Alguém deveria ouvir o outro lado. Eu comecei como agente da SHD, toda empolgada e ansiosa, pronta para chegar e salvar a cidade. Mas quer saber de uma coisa? A cidade não quer ser salva. Pelo menos não se não for do jeito dela. E o que a gente estava tentando fazer era pouco e atrasado. Tinha muitos mortos, pouquíssimos de nós, e alguém estava matando agentes como se não houvesse amanhã. O que a gente estava fazendo não estava funcionando. Eu caí fora. Me enchi de equipamento e saí correndo para a Zona Cega. Alguém veio me procurar, outro agente. Deu pra ver que ele só queria o equipamento, não tava nem aí se ia me levar de volta viva ou morta. Quando ele chegou perto, eu matei ele. E sabe o que eu senti? Absolutamente nada. Eu não matei um dos mocinhos. Não matei alguém que fizesse parte do que eu também fazia. E aquilo me deu uma ideia. A Zona Cega tá cheia de equipamento abandonado se você souber procurar. Eu sei onde procurar. Eu juntei todo o equipamento comum da SHD que consegui encontrar e abri uma loja no meu esconderijo. Não, eu não vou te contar onde fica. Além disso, se você tá ouvindo isso, já deve ter encontrado ela.
Enfim, eu peguei o equipamento e montei a minha própria rede, ouvindo as frequências da SHD e visando usuários tidos como traidores. Por quê? Porque eu não gostava de ser caçada. E achei que umas informações seriam bem úteis para alguém que estivesse sozinho no mundo. Eu não confio em ninguém. Não dá para confiar em ninguém por aí. Não chamam a gente de traidores à toa. A gente tá aqui tentando sobreviver, e assim que você começa a construir alguma coisa maior que você mesma, alguém vem e faz o diabo pra pôr tudo abaixo. É por isso que eu faço o que eu faço. Acabo sendo útil pra todo mundo. Espero que isso sirva de motivo pra me deixarem aqui em vez de colocarem um alvo nas minhas costas. Onde eu tô? Não importa. O que vem agora? Mais do mesmo. Eu vou continuar transmitindo até quando puder. Compartilhando informações que deem a todos uma chance um pouquinho melhor de sobreviver até amanhã. Eu não procuro encrenca, mas se a encrenca me achar, estarei pronta. Termina o serviço! Não parem de queimar! Vai até o local indicado e isso deve encerrar a caçada. Entenderam? Reparou que alguém invadiu a rede da Division e, além de falar contigo, conseguiu mostrar no seu HUD um ponto no mapa? Diga-se de passagem, um ponto no mapa que também foi hackeado e que, ao ser acessado pelo seu time, excluirá do sistema da Division o fato de você e todos seus amigos serem agentes traidores? Ou vai me dizer que nunca reparou que o que você faz naquele local para limpar a caçada nada mais é do que usar suas habilidades tecnológicas para apagar os registros de que você não cumpre os códigos de conduta da Division, e assim como o agente Kinner, deveria ser alguém caçado por todo o país. Sem entrar no mérito se a alteração do fogo amigo foi algo bom ou ruim, essa ideia de invasão dos sistemas da Division foi um passo positivo que a 1.8 trouxe para o jogo. Algo que explica facilmente o porquê de jogadores que são traidores natos dentro da DZ passem despercebidos pelos outros jogadores nas demais atividades do jogo. Finalizados os 3 entendimentos que tive da frase do Cooper, onde todos justificariam um envio de suprimentos para a Zona Cega, vamos nos aprofundar ainda mais nas implicações que esses pontos podem ter na história do novo jogo. Assim, trago algumas entrevistas onde esmiuçaremos algumas informações, e vamos ver onde isso vai parar. Expect to see more variety in terms of level design this time around? 100%. Our next question is, would there be a greater emphasis on story and lore in the Division 2? Because in 1, we got a lot of interesting tidbits from little side objects, little side objectives that we could pursue, little notes that we could pick up along the way, and little audio recordings. But we did feel that the story did kind of take a dip or fall when we reached the endgame content. Will this persist in Division 2, like all the way to the end of the game? Absolutely. But one thing for sure is that there's a story campaign, which, you know, on the first Division was fairly meaty. It took players around 40 hours to finish it. It's going to be about the same thing on the Division 2. But we're saving 1 or 2 little surprises that are narrative and gameplay hooks that will drag people into endgame and provide narrative and context and meaning to all of those things. And, you know, even the raid that we announced yesterday is going to be narrative driven too. Dos pontos comentados, a primeira informação relevante já sinalizei em outro vídeo, que é o fato de Washington ser o personagem principal do jogo, igual rolou com Nova York e o jogo atual. A segunda informação é relacionada ao modo campanha, que terá a mesma duração do primeiro, que é de aproximadamente 40 horas. A terceira informação é que, diferente das incursões, as raids terão uma história bem mais relacionada com a narrativa do jogo, do que a simplicidade e a pobreza que rola hoje com as incursões, onde todo o seu contexto se resume a integrantes das facções tentando preencher o vácuo de poder gerado pelas eliminações dos principais NPCs, que seriam o Ferro, a Barrett e o Bliss, que você fez ao longo do modo campanha. Além desses pequenos pontos, o que mais chamou a atenção dentre os comentários é o diretor citar a palavra surpresa importante, vinculada à história e à jogabilidade do jogo, que rolará no final do modo campanha. Que diabo seria isso? Vamos continuar. We really want Endgame to be for everyone. And we're making sure in Division 2 that it's there, it's strong day one, it also caters to all types of players. Endgame doesn't equal hardcore, but it needs to have a deep hardcore aspect to it, so that if you really want to challenge, if you really want to compete, it's there for you. Every single activity that we could dream of is only going to be expanded, and you'll have a choice of a huge amount of activities for Endgame. But we have a twist at the end of the campaign, which is a huge hook, narratively and gameplay-wise, that'll, you know, take people
by the scruff of the neck and drag them into endgame. And it's super compelling. Ok, agora além de usarem um discurso que já ficou repetitivo de que nesse novo jogo investiram demais nas atividades de pós-jogo, comentaram a respeito do acesso aos modos competitivos, como Última Resistência, o Conflito e Sobrevivência PVP, que rolará no mesmo formato do primeiro jogo, onde isso acontece somente após o término do modo campanha. Algo bem previsível, não vamos negar. Como ponto principal, fizeram um adendo à informação da entrevista anterior, onde ao invés de usarem a palavra surpresa, já utilizaram o termo reviravolta. Um twist, algo envolvente relacionado à jogabilidade, algo que conduz a história direto do modo campanha para as atividades de pós-jogo, algo que estamos inclusive familiarizados, né? Se você já jogou a DLC Subterrâneo, sabe que para poder jogá-la precisa terminar aquela missão chamada Centro de Quarentena Protegido, né? Ou seja, uma missão que justifica a história de toda uma DLC. Isso realmente soa como algo legal, mas sei lá, cara. O histórico da palavra que usaram no vídeo talvez possa até sugerir mais coisa do que aparenta. Você sabe o que seria um twist? Pra você que não sabe o que é um plot twist, é quando a história dá aquela viradinha, isso. Não é isso? Tem uma revelação, uma coisa que a todo tempo você poderia saber, mas você não soube. Desde os tempos da Grécia Antiga já aconteciam os famosos plot twists, né? Nero deu um plot twist em Roma, não foi? Eu acho que ele só deu uma tostada Aquelas reviravoltas em uma história que explodem a sua cabeça, deixam todo mundo muito intrigado, né? Wow, what happened? E deixa a história mais interessante. Eu acho que alguns plot twists são meio bestinhas, mas o Rolandinho não concorda, né? Que alguns plot twists são meio bestinhas, eu concordo plenamente. E sendo um recurso tão bacana, todo filme quer beber nessa fonte aqui, e quando a coisa fica bem feita, você leva bem uns 3 dias pra parar de pensar no filme e fala, velho, mas como é que cana? Curiosamente, o segundo filme do Star Wars, né, tem um plot twist muito famoso. Eu diria que é o mais famoso do cinema, que é o I Am Your Father. I am your father. E um aviso importante pros amiguinhos, os plot twists quase sempre acontecem no final do filme. Beleza, então rolará algo totalmente inesperado no final do próximo jogo. E será que conseguimos imaginar o que seria? Se tem a ver com a narração, poderia ser o livro e a história do governo corrupto. Mas como isso não será uma surpresa para todo mundo e o assunto não teria nada a ver com o ponto de jogabilidade, ou melhor, vou deixar a tradução dessa palavra para lá e usar o termo original, que seria gameplay. Essa mesma ideia vale para os caçadores, já que você não joga com eles. Aliás, se formos pensar em gameplay, tem que ser algo relacionado ao seu personagem. E quando pensamos na história dele, bem, ele não tem história nenhuma salvo ser da Division, né? Assim, juntando esse ponto e o resumo da história do jogo, que coloquei logo no início desse vídeo, onde fala de estabilização da Division, eu tenho um palpite. Um palpite que tem ligação direta com uma das interpretações que fiz da frase do Koopman. E, como disse o diretor criativo, possui relação com os modos adicionais de jogo que serão liberados logo após esse ponto super importante no modo campanha. Sem querer se estender, você já percebeu que no jogo, salvo na Zona Cega, você sempre jogou do lado dos mocinhos? E antes que você me pergunte como assim, repare nessa tela do Última Resistência e tente lembrar se alguma vez você caiu no time vermelho do lado dos traidores. Nunca, né? E no Conflito? Seria a mesma coisa, certo? Então está claro que sempre somos os heróis da história. A narrativa sempre nos quer do lado dos mocinhos, sem inclusive dar opção para escolhermos o time vermelho. Mas e se virássemos casaca e se tornássemos traidores? Isso seria algo surpreendente, não é? Uma bela reviravolta, imagina. Mas não seria algo absurdo, certo? Vamos rebobinar a fita do modo campanha e recordar alguns detalhes, deixando de lado nossa amiga despachante dos traidores, que já citei, e falando de outros personagens secundários. Começamos com a tal missão Centro de Quarentena Protegido, que eu comentei minutos atrás como exemplo do gancho narrativo. Lembram, né? Caso negativo, segue a introdução dessa missão. Ela seria o pontapé inicial para jogarmos o Subterrâneo. E para aqueles que não pegaram todos os áudios dessa DLC, segue na sequência a explicação do que aconteceu nessa missão. Uma situação aqui. Uma das enfermeiras achou contrabando, um monte de fios soltos, alicates, fita e uma bateria de celular escondidos num dos quartos. Não gosto disso. Você tá pensando em bomba caseira, né? Aham, é o que tô pensando. A mulher daquele quarto sumiu, mas ninguém entrou ou saiu da instalação o dia todo. Meu pessoal tá fazendo uma varredura. Pode continuar. Vou mandar alguém aí. Agente, preciso que se encontre com o comandante Hector no centro de quarentena protegido em Tenderloin. Temos 80 civis lá, mas um deles desapareceu. Parece que estava fazendo uma bomba caseira. Preciso de você na investigação.
Capitão Benítez, merda, encontrei uma bomba caseira. Está no subsolo, num tipo de túnel. Acho que ela saiu por ele. Senhora? Senhora... Ah, merda! Acho que... Não dá pra ser lá. Agente! Agente! Você está bem, agente? Leve quem puder pra fora do prédio! Eu não tô vendo nada! Eu não tô... Ai, meu Deus! Correção. Nenhum sinal de vida detectado. Que merda! Meu Deus! Meu Deus, a gente tinha 80 pessoas lá. Puta merda. Perfeito. Centro de quarentena! Vocês sem Rikers a caminho! Tô vendo uma gangue de Rikers bem armados indo na sua direção! De jeito nenhum isso é coincidência. Tomem cuidado aí fora. Inimigos adicionais se aproximando. Aí, você chega nesse ponto. Se pergunta, quem é pior? Eles ou a gente? Fato é que nós temos muito em comum com quem leva os tiros. Eles matam e roubam. Sinceramente, eu faço a mesma coisa. Se a única coisa nos separando deles é essa argolinha laranja, que sentido faz? Eu me peguei pensando em que lado mesmo eu estava e como melhorar esse mundo novo em que vivemos. Pensei também em quais vidas importam agora. Não a minha, com certeza. A menos que a protetora seja eu. Se você acha que vai tudo voltar a ser como era, então você é mais idiota do que era quando se inscreveu na Division. Agora é a lei do mais forte. Ou seja, nós, eu e o Kinner, e qualquer agente da Division capaz de ser honesto consigo mesmo. É hora de parar com essa merda e aceitar que somos a nossa única chance. A democracia morreu. Quem dita as regras agora somos nós. E uma das minhas regras é... chega de hipocrisia. Sabe como a JTF e a Division recuaram da Zona Cega, deixando toda aquela gente pra morrer? Eu sei. E talvez eles fossem morrer de qualquer jeito. É preciso saber escolher suas batalhas. Mas vejamos como a JTF se sente quando a quarentena deles for pro ralo. Tem uns hikers doidos pra levar umas armas em troca desse favorzinho. Bom, talvez eu te veja por aí, agente. Estarei aguardando. Câmbio e desligo. Eis mais uma agente traidora. Esta convencida pelo próprio Kinner a mudar de lado. Vocês repararam no que ela disse sobre você não saber escolher suas próprias batalhas? Em resumo, eu sei que ela não foi tão evidente em sugerir que mudássemos de lado, quanto foi ao assumir que explodiria meio mundo naquele centro da JTF. Mas deixando as sutilezas de lado, o próprio Kinner já fez isso no último eco do jogo, ou vocês não se recordam? Um eco inclusive chamado convenientemente de convite, assim fica fácil. Entregue-se ao lado sombrio. Principalmente pelo próprio Kinner questionar a sua lealdade, já que longe da Feilau seu comportamento muda. Como por exemplo, quando você vira um traidor dentro da Zona Cega, esconde isso de todo mundo, invadindo os sistemas da Division e limpando seus rastros, não é? Bom, estou aqui. Aaron Kinner, o filho pródigo da First Wave. Normalmente eu faria isso cara a cara, mas não tenho 100% de certeza de que lado você fica. Você age de um jeito na frente da senhorita Lau e de outro totalmente diferente quando não está na coleira. É uma contradição interessante. Sabe, eu acho que no fundo você entende. Você sabe que as antigas regras, leis, governos, essas coisas morreram no Black Friday. Mas os mercenários, os condenados, os espertos e os bons o suficiente para pegarem o que precisam, eles vão sobreviver. Eu vou prosperar. E você também poderia, mas fez um juramento, não foi? Você tem um dever. Essas são duas maneiras de dizer que sua consciência tá te fodendo. Se pergunte uma coisa. Quem conquistou o direito de te dar ordens? Sabe quantos agentes morreram para segurar a Zona Cega só pro alto escalão desistir e erguer um muro em volta dela? Não acredita em mim? Vai lá e veja com os próprios olhos. Mas agora as pessoas para quem trabalha são irrelevantes. Amherst mudou o jeito de jogar e eu tenho a visão para vencer. Eu tenho Chernenko, tenho uma impressora de DNA e um livro de receitas muito interessante. Vou criar minhas próprias regras. Devia pensar em se envolver nessa parada. A gente se vê.
Além desse convite feito na cara larga, ainda existem áudios do West Side Pierce muito interessantes, onde Kinner ensinou que você o está procurando sem a ciência da Feilau e sem mesmo compreender o motivo. Será que não é uma vontade inconsciente sua de mudar de lado? Se for, não se preocupe, pois nesse momento ele só quer nossa atenção e nada mais. Mas em um breve futuro, ele, ou todos que ele considera espertos demais estão por trás dessa conspiração, entrarão em contato conosco. Enfim, eu soube que você está me procurando. Alau sabe o porquê? Você sabe? Mas não perca tempo se indignando. Em vez disso, vamos falar de fatos. Você não vai me pegar, nem vai chegar perto. Falando mais claramente, se você tivesse a mínima chance de me capturar, acha mesmo que eu estaria gastando meu tempo te mandando uma mensagem? Nós somos espertos demais para isso. Mas pelo menos eu ganhei a sua atenção e é tudo o que eu quero. Por enquanto. E agora, eu vou embora. Tem um mundo enorme inteirinho lá fora ao meu dispor. Talvez você descubra como eu fiz isso. Talvez decida fazer o mesmo um dia quando se cansar de lutar em uma guerra sem fim por pessoas que não valem a pena. Quando essa hora chegar, talvez você e eu possamos trabalhar juntos, afinal. Só mais uma coisa. Se um dia você sair desta rocha, não venha me procurar. Quando precisar, eu encontro você. Não sei se esse meu palpite fez tanto sentido para vocês quanto fez para mim, mas agora estou convencido do papel do Kinner nesse novo jogo. Falou!